O programa a seguir é livre para todos os públicos. Meus queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos vocês que nos assistem. O nosso convidado de hoje vem lá do Rio de Janeiro. É o nosso querido irmão Eduardo Ferreira, que pertence ao Centro Espírita Luz e Verdade, lá em Campo Grande. Eduardo, ele é expositor espírita, divulgador de nossa doutrina, palestrante e escritor. Depois falaremos sobre uma obra sua que está aqui conosco e está aqui nos prestigiando no programa Atualidade Espírita. Está nos trazendo um tema maravilhoso neste mês de dezembro, Jesus na visão espírita. Eduardo, seja bem-vindo ao programa Atualidade Espírita. Agradecemos muito você se dispor a vir aqui até Nova Friburgo. Sabemos que você está aqui num ciclo de palestras, não é? Muito obrigada. Sou eu quem agradece a oportunidade. Eu trago um abraço grande lá dos nossos amigos do Rio para vocês e parabéns por esse espaço tão especial que vocês concedem de levar a mensagem espírita e, acima de tudo, uma mensagem de paz. Muito obrigada, Eduardo. Nós é que agradecemos. Esse tema maravilhoso, especialmente nesse mês de Jesus, né, Eduardo? Dezembro, mês de Jesus. Então, quem é Jesus, Eduardo, na visão espírita? Jesus, para o Espiritismo, ele é o nosso mestre maior, o modelo e o guia da humanidade. Jesus tem muitas visões a respeito da sua personalidade, a respeito da sua vida. Há muitos que o enxergam do ponto de vista político, outros o enxergam do ponto de vista filosófico, outros do ponto de vista científico, e qualquer ponto de vista é digno de respeito. Mas o principal é nós entendermos Jesus como nosso mestre maior, como modelo e guia da humanidade, como nosso irmão, porque o Espiritismo também ele defende que Jesus, conforme nos ensinam os Espíritos, ele é nosso irmão em evolução, só que um irmão que já atingiu a perfeição maior, mas ele não é Deus conforme a tradição ortodoxa já pregou durante muitos séculos, entendendo que Jesus e Deus são a mesma figura. Na visão do Espiritismo, Deus é nosso Pai, Jesus é nosso mestre maior, mas sendo nosso mestre, ele também é filho de Deus, só que é o filho que já chegou a uma perfeição que nós ainda não chegamos. Então ele é o nosso intermediário entre nós e Deus, né? Esse mestre que nos ensina o caminho certo, por isso que ele é o sentido da religiosidade, da cristandade de uma forma geral, e é só através da sua mensagem que o mundo vai conseguir solucionar todas as suas dificuldades. Muito bom isso da visão espírita sobre Jesus, nos aproximar dessa maneira aqui tão fraterna, né? Jesus, nosso irmão, que é Jesus é como nós, né? Nós podemos ser como Jesus, né? Muito interessante e muito confortador isso também, não é, Eduardo? E muito universalista, isso. Porque nós, seres humanos, nós temos a tendência de nos dividir por causa de ideias. Você vê que a política divide as pessoas, a religião acaba dividindo as pessoas, o ser humano acaba se dividindo, se separando. E a proposta de Jesus ela é tão sublime, tão perfeita, que ela une a humanidade. Porque é uma proposta de amor a Deus e amor ao próximo. Sendo assim, todos se unem, porque isso todo mundo quer. É verdade. Os gostos podem variar no nosso dia a dia, social e tal, mas essa necessidade de amor ao próximo, a necessidade de ser feliz, a necessidade de ter paz, de ter saúde, isso é universal. Então, nisso que a gente se congrega. Por isso que em todas as religiões da humanidade, ele é venerado. Pelo menos pelas pessoas mais lúcidas, mais amadurecidas. Mahatma Gandhi, por exemplo, que foi um grande hinduísta, mas também foi um grande cristão, ele costumava dizer que toda a sabedoria da humanidade se resume no Sermão da Montanha,
quando Jesus ditou as bem-aventuranças. E ele disse certa vez que se todos os livros da humanidade se perdessem e só restasse as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, que nada teria se perdido. Tamanha sabedoria das palavras de Jesus. Que reconhecimento, né? Exatamente. Da grandeza desse mestre querido Jesus. E vindo de um homem extraordinário, que foi Mahatma Gandhi. Exato, uma coisa mesmo maravilhosa. Agora, no ponto de vista histórico, você nos falou na visão espírita, agora no ponto de vista histórico, quem é Jesus? Aí vai depender, naturalmente, da visão daquele que estuda e que observa. Para muitos historiadores, Jesus foi uma personalidade política, vamos dizer assim. Para muitos cientistas, ele é uma personalidade que dividiu a história e que causou transformações a nível social, por exemplo, que realmente acabou acontecendo. Até a sua morte, a crucificação, foi muito mais por causas políticas do que propriamente religiosas, por interesses da época. Então tem muitas visões e muitas nuances. Do ponto de vista histórico, a gente pode dizer, resumidamente, que ele influencia, o seu pensamento influencia em todas as áreas. Não há uma corrente de pensamento da humanidade que não seja influenciada, seja áreas humanas, exatas, área médica, seja qual for a área da mente, seja qual for o campo do pensamento humano que a gente vá estudar ou vá analisar, o cristianismo teve ou tem uma grande influência. Então, nesse ponto de vista histórico, ele é essa personalidade mais importante da história. E dito isso, não só por nós cristãos, mas dito isso pela influência mesmo que ele tem na humanidade, porque há muitas pessoas que não são cristãs e que o admiram. Há muitos cientistas que são materialistas e o admiram pela influência que ele teve. Porque você pega um homem que era extremamente pobre, simples e humilde, carpinteiro, como era o seu pai, e foi o ser humano que dividiu a história ao meio, tanto que a história é estudada em antes de Cristo e depois de Cristo, prova que o seu nascimento foi o fato mais importante de todos os tempos, e nunca mais a humanidade foi a mesma depois dele. Além de ser o ser humano mais estudado, mais biografado, mais seguido, se buscar lá a lista das pessoas que mais estudadas e mais biografadas da humanidade, Jesus está em primeiro lugar. O segundo lugar vem Napoleão Bonaparte. Mas Jesus, disparado em primeiro, é o ser que mais tem livros escritos a respeito. Então, tudo isso demonstra a grandeza dele, né? E a importância dele para todos nós. Que maravilha isso, você nos recordando tudo isso, reforçando tudo isso. Realmente, essa grandeza, né? Que é Jesus. E a importância das palavras de Jesus para a humanidade. Você já até nos falou aqui um pouquinho dessa importância de Jesus. Agora, e as palavras especificamente para a humanidade? As palavras dele, como são universalistas e trazem uma proposta de paz, como comentamos, elas são a solução para todo e qualquer problema que a humanidade atravesse. Hoje nós enfrentamos inúmeras problemáticas gravíssimas na sociedade do mundo inteiro, como depressão, suicídio, aborto, corrupção e por aí afora. E essas problemáticas, claro que tem inúmeras causas, tem várias nuances que podem ser analisadas, tem muitos tipos de tratamento, todos eles respeitáveis, mas basicamente o cerne disso, a causa disso é o afastamento da mensagem de Jesus, o afastamento dessa vivência, porque quando se vivencia verdadeiramente o que ele deixou, a vida adquire um outro significado. A gente passa a ter alegria de viver, passa a ter autoestima. Tendo autoestima, passa a ter mais saúde. Tendo mais saúde, a vida se torna melhor, passa a ser mais amigo, passa a ser mais caridoso, passa a ser honesto. Então, tendo essa mensagem de Jesus no coração, independente de qual é a religião da pessoa, se é espírita, se é católica, se é evangélica, ou até se a pessoa por algum motivo não quer ter religião alguma, mas se ela seguir o evangelho com fidelidade, com dedicação, ela encontra a sua felicidade e se livra dessas problemáticas. Claro, porque todos nós somos assaltados por esses problemas. A gente está num mundo que é um mundo de muitas coisas boas, mas também é um mundo de muitos problemas, a gente sabe disso. Exato. Nós somos constantemente acometidos por situações difíceis, por notícias trágicas, por coisas que nos preocupam, é natural, o medo, os problemas tomam conta, enfim, da sociedade e, naturalmente, todos nós vivemos a braços com isso. Mas a forma de lidar com isso muda quando a gente tem Jesus e os seus ensinamentos. É a forma de se ver, a forma de enxergar a vida que vai fazer com que a vida se torne melhor ou pior, porque problemas todos têm.
Isso, não há ninguém que passe pela vida que não tenha problemas. Não existe. Seja rico, pobre, saudável, doente, todos têm. Quando a gente tem Jesus, aí a vida muda de significado. Então essa é a solução para os problemas da humanidade, porque muda a maneira de ver. A gente se torna mais caridoso, mais honesto, mais simples, mais humilde. E aí, naturalmente, ganha um outro significado. E o ser humano mudando, o mundo inteiro ganha com isso. O ser humano encontra uma razão de viver. Perfeito, né? uma razão de viver, que muitas pessoas não têm, pelo incrível que pareça. Muitas pessoas se julgam não ter um sentido para viver. E se perguntam, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo na Terra? Por exemplo, atualmente, segundo pesquisas recentes, a cada 4 segundos uma pessoa tenta suicídio no mundo. É verdade. A cada 4 segundos uma tenta. E a cada 40 segundos uma consegue. Então você vê... são números muito terríveis. Alarmantes. Eles são terríveis. Se nós restringirmos a eles apenas, já são terríveis. Mas se nós interpretarmos na influência que isso tem, ele é mais terrível ainda. Porque cada pessoa que se suicida, você pega a família inteira da pessoa que fica prejudicada. Quantas mães que choram a vida inteira a morte dos filhos, quantos pais, esposas, maridos que passam o resto dos seus 50, 60 anos de vida chorando a morte de alguém que um dia se suicidou. Então, uma pessoa que se suicida já é uma coisa trágica. E quantas não são influenciadas por aquilo? É verdade. Então, quem pensa, já que tocamos no suicídio, seja o suicídio ou seja qualquer outro problema, busquemos ajuda. Busquemos ajuda médica, busquemos ajuda dos amigos, busquemos ajuda da religião. Mas quando a gente tem verdadeiramente o evangelho no coração, nós superamos isso mais facilmente. Não é que a vida vai se tornar uma eterna facilidade. Um mar de rosas, não é como isso. se diz. Né? Um mar de rosas. Pois é, as dificuldades, elas existem, mas elas serão mais fáceis de ser transpostas. A forma de enxergar a dificuldade, ver os problemas, nós passamos a vê-los de forma positiva. Exato. Então a maneira de ver a vida muda. É parecido, uma pequena historinha que diz que certa vez um grande empresário de calçados, ele enviou um funcionário seu para a África para poder abrir novos mercados no campo de calçados. Quando esse funcionário chegou na África, ele viu lá todo mundo pobre e descalço, ele na mesma hora pegou o avião e voltou. E falou para o seu patrão, olha, aqui não tem como trabalhar não, porque o pessoal só gosta de andar descalço. E o patrão achou aquilo estranho e mandou um outro funcionário. Esse funcionário, quando chegou lá e saltou, ele ligou na mesma hora do patrão e falou, chefe, aqui tem um campo enorme de trabalho, porque ninguém tem sapato e nós não temos concorrência. Então, veja, era a mesma realidade, mas a forma de enxergar a vida é diferente. O ponto de vista, né? O foco que cada um... Isso. Então, é o que acontece, partindo desse exemplo simples, mas isso vale para tudo na vida. A forma de ver a vida é diferente. Exato. E foi muito bom você tocar nesse assunto aí referente ao suicídio, a esse desalento, a essa depressão que tem assolado as pessoas, tem tomado conta das famílias, porque é o desemprego, são as questões políticas, são tantos problemas, as doenças, não é? As que já nem existiam mais e que retornam de forma alarmante, preocupante. Então, muitas pessoas não estão conseguindo levar a vida com as dificuldades que ela tem apresentado, né? Então, é muito bom, Eduardo, que você coloque aí Jesus como sendo esse amigo de todas as horas, que nos tira dessa tristeza profunda, que nos resgata para uma vida nova, né? Até porque, se nós observarmos, nós somos muito imperfeitos e temos muito o que resgatar. Por isso, as dificuldades que nós passamos é para o nosso aprendizado. Deus permite as dificuldades, os sofrimentos, para que a gente aprenda. Não é para que a gente sofra sem objetivo, é para um aprendizado. E se nós observarmos Jesus, que é nosso mestre maior, e que não precisava desse aprendizado, porque ele já tem um grau de evolução sublime, ele sofreu mais do que todos nós. Então você vê, nós que precisamos resgatar, sofremos menos. E ele que não precisava resgatar nada, sofreu muito mais. Para quê? Exatamente para nos demonstrar a forma de superar o sofrimento. Ele que foi abandonado por todos, foi incompreendido por todos, foi preso, foi chicoteado, passou fome, frio, foi crucificado, enfim, abandonado por todos e, no entanto, prosseguiu amando a todos, fazendo o bem àqueles que odiavam, orando por aqueles que o perseguiam. Perdoando e demonstrando que esse é o comportamento que a gente tem que ter. São Francisco de Assis costumava dizer que nós devemos ser imitadores de Cristo.
Que coisa bonita, né? E esse é o objetivo, nos princípios, né? Nas ideias, na prática. A gente tem que procurar o máximo possível, porque ele foi infinitamente feliz, mesmo tendo enfrentado as dificuldades muito maiores do que as nossas. Exato. Agora, Eduardo, Jesus é apenas uma figura religiosa? De maneira nenhuma. Aliás, esse foi um dos grandes erros da religião de todos os tempos. Aliás, da religião não. Foi um dos grandes erros do pensamento cultural de todos os tempos. Que aí entra a religião também. A religião também está nessa proposta, mas esse preceito de perceber e estudar a vida e a personalidade de Jesus foi algo absorvido apenas pela religião. E o erro do pensamento cultural a que a gente se referia foi das outras correntes de pensamento, especialmente da ciência, de ter relegado Jesus a ser uma figura apenas religiosa, quando, em verdade, ele não é uma figura religiosa. Ele é também uma figura política, ele é uma figura científica, dependendo do ponto de vista. Não é só uma figura religiosa. Não é só uma figura religiosa, ele é uma figura religiosa também. Também. Né? Talvez até mais religiosa pelos princípios, mas as ideias estão presentes em tudo. Se a gente olhar para a ciência, por exemplo, hoje cada vez mais nós vemos psicólogos, psiquiatras estudando a personalidade de Jesus, isentos de corrente religiosa, livres de qualquer ortodoxia e demonstrando como que Jesus era um exemplo de comportamento humano, de segurança emocional, de superação de dificuldades, de equilíbrio sentimental, de domínio das emoções, de tudo aquilo que a gente precisa. No campo político, por exemplo, é evidente que essa coisa de religião com política não se mistura. Já temos visto que não funciona. Não combina. Exatamente. Outro dia eu fui até indagado por um companheiro por conta desse comentário que eu falei que Jesus tem também uma influência política, e ele pediu que explicasse melhor, porque em verdade, religião e política não se combinam nessa prática, mas os princípios devem ser seguidos. Porque no momento em que os políticos do mundo inteiro, não só do Brasil, seguirem os princípios cristãos, a corrupção acaba. É verdade. Eles vão pensar primeiro no povo antes de pensar em si. O que é a ideia primeira da política que deveria ser seguida, né? O bem comum, né? Exatamente. Então todo político vai ser honesto, vai ser caridoso, vai ser correto, vai pensar no povo, vai ser uma pessoa de família. Então por esse viés, Jesus também é uma personalidade política, porque nesse campo o cristianismo tem uma imensa contribuição a dar. Exato. Agora, e a caridade, né? Sabemos dessa virtude maravilhosa que Jesus, como ninguém, a praticava o tempo todo, né? Qual o sentido da caridade para Jesus? Essa pergunta foi feita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, para os Espíritos. E, para ser fiel às palavras dele, eu vou repetir a mesma resposta que os Espíritos deram. Quando Kardec perguntou qual o sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. E os Espíritos disseram que é benevolência para com todos, é indulgência para as imperfeições alheias e é perdão das ofensas. Há até uma brincadeira lá no Rio, entre os amigos, que as pessoas dizem que é o nosso BIP. Porque é benevolência, indulgência e perdão. Então é o nosso BIP de todos os dias. Não podemos esquecer. E não podemos esquecer. E Allan Kardec, nessa pergunta, você vê a sabedoria, não apenas na resposta dos espíritos, mas também na pergunta de Kardec. Ele podia ter indagado aos espíritos apenas qual o sentido da palavra caridade. E terminar a pergunta aí. Não, o que ele perguntou? Qual o sentido da palavra caridade? Vírgula, conforme a entendia Jesus. Por que ele colocou assim? Porque ele queria saber exatamente qual era o pensamento do Cristo, de nosso Senhor, a respeito desse conceito. Porque se ele dissesse apenas qual o sentido da palavra caridade, pode ter múltiplos conceitos. Para alguns, a caridade é só uma esmola, para outros é um sorriso, para outros é um abraço, para outros é um prato de sopa. E, na verdade, a caridade é tudo isso ao mesmo tempo. E os Espíritos demonstraram, é benevolência, indulgência e perdão. E como o Espiritismo é uma doutrina cristã, ser espírita é ser cristão, então naturalmente que o Espiritismo tem no seu bojo todo o organograma do pensamento cristão que Jesus legou à humanidade. Que maravilha. Agora, Eduardo, e como é que nós podemos entender a crucificação? A crucificação de Jesus, em verdade, representou um grande ensinamento para a humanidade, porque ali estava morrendo um homem inocente, extremamente benéfico para o mundo, porque ele nunca tinha feito mal a ninguém, absolutamente nada a ninguém, e ele
tendo sido essa pessoa extraordinária, que fez o bem a todos, que só serviu, que só amou, ele acabou sendo crucificado. Daí nós podemos tirar alguns, ou melhor, inúmeros ensinamentos. A gente poderia ficar o dia inteiro só conversando sobre a crucificação de Jesus, devido a grandeza desse ensinamento que possui a crucificação. Aquilo foi um movimento, infelizmente, muito mais político do que propriamente religioso. Era a tentativa de calar a voz que dizia a verdade, e muitas vezes os poderosos têm medo de quem fala a verdade, porque mantendo a ignorância, você consegue dominar. Quando liberta pelo esclarecimento... Aí já não tem mais como segurar. Exatamente, perde-se a dominação. Isso foi a regra dos conquistadores de todos os tempos, mantendo a ignorância para poder dominar mais fácil. E então Jesus, falando a verdade, ele estava revolucionando o pensamento das pessoas. Ele não tinha pretensão de ter cargo, de ter mando, de provocar nenhum tipo de revolução grandiosa que assaltasse o poder, nada. Ele caminhava e ajudava, e ensinava, e amava as pessoas. Mas as suas ideias começaram a ganhar corpo, ele começou a ser visto como um transformador da sociedade, e os poderosos na época o encaminharam à morte. Tanto que na época as personalidades que o encaminharam à morte, que foram Anás, Caifás, Herodes e especialmente Pilatos. E Pilatos, que era o governador da Judéia na época, tinha nas suas mãos a condição de libertar Jesus, por duas razões. Primeiro, que ele era o governador da Judéia, então ele era o poder maior no momento. Então foi pusilânime porque não teve essa coragem. E segundo, porque ele tinha a oportunidade de libertar um outro bandido, já que era a época da Páscoa. Libertava um outro bandido para poder entregar Jesus o livre, e então as pessoas poderem desfrutar da presença dele, do convívio dele, e o outro bandido ser, no caso, preso. Só que o que aconteceu? Ele preferiu libertar outro bandido, que foi Barrabás, e manter Jesus preso. Infelizmente foi covarde, são as fraquezas humanas, mas Barrabás foi solto, era a época da Páscoa, era comum libertar um bandido, Barrabás foi solto, Jesus continuou preso. Então foram motivos, lamentavelmente, muito mais políticos e ideológicos do que propriamente religiosos. E nós estamos sempre recordando isso, né? Jesus que tanto pregou o perdão, até nesses minutos derradeiros, né? Nesses minutos finais, ali da sua existência física, que, como nós, né, ele se lembrando de perdoar, não é, Eduardo? Exatamente, perdoando a toda a humanidade. Tanto que nos momentos finais ele pronunciou a famosa frase: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, se referindo à humanidade. É verdade, isso aí é um ensinamento que fica gravado para que nós também tenhamos o perdão dentro de nós o tempo todo, né? E, acima de tudo, que possamos venerar Jesus não pela crucificação, mas pela sua vida. Porque muitas vezes a gente se prende ao sofrimento dele. A crucificação, ela nos trouxe um ensinamento, mas nós não podemos nos prender ao fenômeno da crucificação, ao sangue de Jesus, à dor de Jesus. Nós temos que nos vincular ao ensinamento dele, ao seu dia a dia, ao que ele deixou de ensinamento, às ações que ele realizou. Os exemplos, né? Os exemplos maravilhosos. É disso que a gente precisa. Exato. Eduardo, nós estamos indo para o segundo bloco do nosso programa. Vamos interromper um pouquinho, vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos logo, logo a seguir, meus queridos irmãos, recebendo Eduardo Ferreira, lá de Campo Grande, do Centro Espírita Luz e Verdade, no Rio de Janeiro. Até já. Minha história começa dia 21 de janeiro de 1986. Cresci no bairro de Olaria e conheci um esporte que mudou a minha vida. Passava todos os dias em frente ao Superpão, encontrava os amigos e ia treinar. Hoje estou com 30 anos e reuni muitas vitórias. Eu amo voltar para a Serra, rever os amigos, encontrar a família e comer um pãozinho que faz parte da minha história. Superpão, 30 anos, deliciosa desde sempre. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa.
Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Meus queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o nosso querido irmão Eduardo Ferreira, que vem lá de Campo Grande, do Centro Espírita Luz e Verdade, no Rio de Janeiro. E está nos trazendo esse tema lindíssimo, Jesus na visão espírita. Falar de Jesus não tem coisa melhor, não é, Eduardo? É verdade. E para nos brindar, Eduardo nos trouxe ainda esse livro, Jesus é Você, Eduardo do Couto Ferreira, que é você. Fale-nos sobre esse livro maravilhoso aqui, já sabemos. Essa é a nossa primeira obra, foi publicada esse ano pela editora Lorenz, que abriu espaço para que a gente tivesse oportunidade, fruto de uma pesquisa que nós fizemos, e ao lado de pesquisa também uma reflexão fruto da experiência. Eu sou espírita de berço, e sempre militei no movimento espírita, então tive a oportunidade de aprender muito e continuo sempre aprendendo, convivendo com os amigos queridos, e sempre nos chamou muito a atenção e sempre procuramos abordar a importância de Jesus, a presença dele em nossas vidas, a importância dele para a humanidade. Sempre foi o assunto que mais nos interessou, de todos os aspectos que o Espiritismo possui, científico, filosófico, religioso, e todos eles, claro, são importantíssimos, mas sempre nos chamou mais atenção, a mim particularmente, falar de Jesus. Então, de uns anos para cá, trabalhamos nessa singela obra e procuramos trazer ao público, humildemente, claro, mas uma modesta colaboração na reflexão e no aprendizado. São 30 capítulos, quase 200 páginas, onde fazemos um vínculo de inúmeras passagens do Evangelho, casando-as com várias realidades atuais, algumas delas que nós até já conversamos aqui: família, depressão, suicídio, dificuldades as mais variadas, vícios, transtornos emocionais, etc., mostrando como que o Evangelho de Jesus tem resposta para todas as nossas problemáticas, seja uma problemática individual, pessoal, ou seja uma problemática coletiva que a humanidade atravessa, o Evangelho é sempre a resposta. Eduardo, e esse livro está à disposição aqui na nossa banca espírita, não é? Porque mesmo que já esteja com os exemplares ali, que muitas vezes não tem um número muito grande, mas a nossa banca, bem moderna, aceita encomendas pelo WhatsApp, pelo Facebook, e passando lá você dá aquela paradinha, bate um papinho e encomenda o livro de Eduardo do Couto Ferreira, Jesus e Você, não é? Aqueles que já tiveram oportunidade de conhecer, admiraram muito essa obra, uma obra de muitos ensinamentos, e desejamos a você muito sucesso nessa sua proposta tão digna, tão caridosa, tão amorosa, falando de Jesus.
Logo no início, se você me permitir, logo na introdução nós fazemos uma reflexão que achamos muito interessante, e os queridos amigos que nos prestigiarem com a leitura vão perceber, uma reflexão sobre 3 pontos da vida de Jesus que passam um pouco despercebidos, mas que tem muito a ver com a atualidade. Uma é que Jesus nunca tocou em dinheiro em toda a sua vida, segundo os melhores pesquisadores da vida de Jesus. Até naquele momento daquela passagem de dai a César o que é de César, ele não encostou na moeda, só lhe mostraram a moeda. Então ele nunca tocou em dinheiro. A outra é que ele nunca ocupou um cargo em toda a sua vida, nunca precisou do poder material. E a outra é que ele nunca deixou nada por escrito para a humanidade. Tudo que se tem escrito sobre Jesus na humanidade foi feito por aqueles que com ele conviveram, os apóstolos, os discípulos, os historiadores da época. Então ele nada escreveu, nunca tocou em dinheiro e nunca ocupou o cargo. Não quer dizer com isso que ele tenha condenado essas 3 situações, essas 3 condições, mas ele comportou-se assim para demonstrar para todos nós a importância do desprendimento, da humildade, e que nós não precisamos tanto dessas realidades como acreditamos precisar. Exatamente. Por isso que o desprendimento é uma palavra de ordem no momento atual. Muito bom mesmo, Eduardo. Então, dando continuidade aqui ao nosso tema, né, que é esse mesmo, Jesus, né, na visão espírita. Jesus ressuscitou dentre os mortos, Eduardo? Durante muitos anos se acreditou que sim, mas do ponto de vista científico não é possível ressuscitar, o espírito voltar à carne com o mesmo corpo. Porque nós sabemos na religião, e principalmente no espiritismo, que é a religião que mais aprofunda esse lado espiritual, nós sabemos que quando nós morremos ou desencarnamos, o corpo se decompõe. O espírito continua vivo porque o espírito é imortal, mas o corpo se decompõe e vai formar outros corpos na natureza. Então não é possível o ressuscitar com o mesmo corpo. Então no caso de Jesus, diz a tradição bíblica que ele teria ressuscitado 3 dias após. Mas do ponto de vista científico, o que teria acontecido é que Jesus teria se materializado, porque esse é um fenômeno científico. Jesus teria se materializado, no caso é um poder através da mediunidade que os espíritos têm, e quanto mais elevado o espírito, maior essa condição, e em Jesus, obviamente, que essa condição era plena, ele então se materializou, formou um corpo de carne igual àquele que ele tinha na Terra e se apresentou para as pessoas. E de carne mesmo, carne e osso, mas porque a materialização, esse fenômeno que condensa a matéria, permite isso. Então ele ressuscitou no sentido moral porque ele voltou até a gente, mas no sentido físico foi uma materialização. E é uma questão aí de vocábulos. Exatamente, é muito superficial. Mas a compreensão disso é importante para entendermos exatamente. E os milagres, né? Fala-se tanto em milagre. Que são os milagres, Eduardo? Os milagres também. Durante muitos anos esse termo milagre ele foi utilizado, ainda é utilizado, mas durante muitos anos foi utilizado com uma incidência maior, o milagre e o sobrenatural. A ideia do milagre, na definição de Pascal, de Blaise Pascal, é poder explicar uma coisa que nós não temos explicação. Então utilizamos o termo milagre. Mas durante esses anos todos que se utilizou esse termo, nós não podemos nem criticar, porque em verdade não havia uma explicação. Então realmente se acreditava que era um milagre, porque a ciência não sabia explicar. Mas hoje, modernamente, com as ciências da mente, com as ciências que se aprofundam cada vez mais na física, por exemplo, e especialmente depois do advento da doutrina espírita no século XIX até os dias de hoje, se percebeu que não eram milagres, eram fenômenos da natureza. Apenas eram fenômenos cujas leis eram desconhecidas no passado. Hoje nós conhecemos as leis. Então nós sabemos que Jesus ter caminhado sobre as águas, ou Jesus ter curado um paralítico, feito um paralítico andar, feito um cego voltar a enxergar, tudo isso é perfeitamente explicado pela ciência. Então deixou de ser um milagre e passou a ser um fenômeno natural, como sempre foi. Isso não diminui em nada a personalidade, a pessoa e a grandeza de Jesus. Há pessoas que pensam que, tirando esse termo milagre, que diminui a grandeza de Jesus. Não diminui. Pelo contrário, ele próprio disse, vós podeis fazer tudo aquilo que eu faço. Demonstrando que não era um milagre, era um desenvolvimento das faculdades humanas, que ele já tinha desenvolvidas na sua plenitude. Nós ainda não temos. Não temos, mas certamente chegaremos lá. Sem dúvida alguma. Sem dúvida, é o esforço pessoal. Exato. Eduardo, e o Espiritismo? Nós podemos dizer que o Espiritismo é uma religião? Sem dúvida, sem dúvida. Durante muito tempo também
quer dizer, não vamos dizer muito tempo, até porque o Espiritismo é uma religião recente, É. né? O século XIX para cá, nós estamos aí em torno de 160 anos, mais ou menos, do Espiritismo na Terra. Mas durante um tempo se duvidava, algumas pessoas que eram adeptas do Espiritismo, e até hoje algumas pessoas se questionam sobre isso. Mas isso surgiu porque o Espiritismo ele não possui rituais e não possui aquele sacerdócio que sempre caracterizou a religião de todos os tempos. Então, como nós não temos hierarquia, não temos lideranças, não temos sacerdócios, cultos, rituais, etc., como a religião sempre se caracterizou por essas ferramentas, o Espiritismo, por esse ponto de vista, não seria uma religião. Tanto que Allan Kardec, no início, ele próprio refutou a ideia de ser uma religião, porque o Espiritismo não teria todas essas questões hierárquicas e sacerdotais. Então, ele de início não quis interpretar o Espiritismo assim. Seria apenas uma ciência filosófica ou uma filosofia científica. Mas, mais tarde, o próprio Allan Kardec declarou que o Espiritismo ele não é uma religião nesse sentido formal, de culto, de ritual, mas ele é uma religião pelos princípios religiosos que ele possui, porque os seus princípios são os mesmos de todas as religiões, a crença em Deus, na imortalidade da alma, na vida após a morte, todos esses princípios, a fé, a esperança, tudo isso que rege a vida das religiões e que foi a consequência dos ensinos que os espíritos trouxeram, as consequências ético-morais, como ele se refere, são ensinamentos religiosos. Então, por esse ponto de vista do ensinamento, o Espiritismo é uma religião, sem sombra de dúvida. E são palavras de Allan Kardec, não são palavras nossas. Exato. Agora, qual a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, Eduardo? Exatamente, trazer Jesus de volta e enfocar esse lado religioso da doutrina. Porque se não fosse a presença de Jesus no Espiritismo, o Espiritismo seria uma filosofia como outra qualquer. Uma ciência como outra. O que nós mais tivemos na humanidade ao longo desses milênios todos de civilização, desde a civilização mais antiga, que, segundo os historiadores, foi a mesopotâmica, até os dias de hoje, nesses milhares e milhares de anos, o que nós mais tivemos foram correntes de pensamento, seitas as mais variadas, pensamentos alternativos, ciências alternativas, tentando explicar a humanidade. Se o Espiritismo, na época de Kardec mesmo, muitas surgiram, a parapsicologia, a metapsíquica e tantas outras. Se o Espiritismo não tivesse o lado religioso, ele poderia ser uma a mais como essas. Uma doutrina de estudo, de pesquisa, de laboratório que ficasse apenas aí. E não iria solucionar os problemas humanos, que os problemas humanos não estão aí. As pesquisas, elas ajudam e muito, e solucionam alguns problemas humanos. Mas o principal na nossa vida, que é o lado moral, é solucionado pelo Evangelho de Jesus. Então a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo teve essa dupla função, trazer Jesus de volta para a humanidade. Ele nunca esteve fora, mas trazer de volta no sentido de reafirmar a sua presença entre nós, a grandeza dos seus ensinos, reviver os seus ensinos. Por isso que se diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo e, ao mesmo tempo, enfocar esse lado religioso da doutrina espírita. Perfeito. Agora, como que o Evangelho de Jesus ajuda a superar os dramas modernos? Você já nos falou isso no primeiro bloco, mas seria muito bom que agora que já estamos aqui no finalzinho do segundo bloco, você reforçasse isso. A depressão, tantas dificuldades pelas quais o homem passa hoje em dia. Como o Evangelho de Jesus socorre essas pessoas? Uma pesquisa recente da Universidade de Harvard demonstrou que dos próximos 5 a 10 anos, metade da humanidade terá algum tipo de transtorno depressivo ou neurótico. Traduzindo para o dia a dia, metade da humanidade quer dizer que a cada 2 pessoas, uma terá. Então isso é muito mais grave do que a gente imagina. E esses dramas, como a gente já conversou, se desmembram. Eles não param. O meu conflito, o seu conflito não fica apenas em nós. Eles afetam a sociedade, afetam aqueles que estão à nossa volta. E a forma de solucionar isso com o Evangelho de Jesus, ao lado, naturalmente, como dissemos, do tratamento científico, das terapias modernas, todas elas muito válidas, mas o Evangelho é a principal terapia da humanidade. A oração é o nosso santo remédio. A caridade é o nosso refúgio. Então Jesus nos ajuda, primeiro, pelos recursos que a religião traz. Você vai, por exemplo, à casa espírita, a gente tem os recursos do passe, os recursos da água fluidificada, que nos trazem uma grande oportunidade de superação. Ao mesmo tempo, nós temos o estudo, que nos liberta pelo conhecimento, porque muitos dos nossos conflitos são prisões intelectuais a coisas do passado.
ciúme, inveja, maledicência, raiva, ódio, são coisas que nós guardamos de fatos que aconteceram conosco durante a vida e que marcam tanto o nosso inconsciente que carregamos durante a vida. E terceiro, a oportunidade de fazer o bem, que é o melhor remédio de todos. Exato. Porque quando nós fazemos o bem, nós esquecemos de nós mesmos para pensar no outro. E a maioria desses conflitos é fruto do pensamento excessivo em si. O depressivo, ou a pessoa que é solitária, ou a pessoa que é muito melindrosa, esses nossos conflitos, na maioria das vezes, não vou dizer em todas as vezes, mas na maioria, é o excesso de pensamento em si próprio. É eu achar que ninguém gosta de mim, que ninguém cuida de mim, que não me deram atenção, que não falaram comigo, que eu não tive oportunidade e tal. No momento em que eu esqueço de mim para pensar no outro, tudo isso morre e nós passamos a cuidar das pessoas, da necessidade das pessoas e a vida se transforma. Passamos a ver que há pessoas que sofrem muito mais do que nós, passamos a ver que a vida nos dá muito mais benefícios do que problemas, passamos a ver que Deus é tão bondoso que nos traz muito mais alegrias do que tristezas e ao mesmo tempo que nos tornamos felizes, fazemos a felicidade dos outros e todos ganham. Então a caridade é o principal remédio para qualquer problema. Agora, Eduardo, você falando aí desses conflitos, dessas dificuldades que todos nós passamos, não é verdade? Dentro da família estão grandes dificuldades. Fale-nos um pouquinho da importância da família na sociedade. Os grandes problemas estão na família e podemos dizer que até aqueles que não estão na família provavelmente tenham começado na família, porque a desestruturação da família é a maior chaga da atualidade, que todos os demais problemas derivam daí. Porque a sociedade tem os seus problemas, mas a família é a primeira sociedade. O primeiro núcleo social que o indivíduo está é a família. Porque a definição de sociedade, o que é sociedade do ponto de vista sociológico, é o conjunto de pessoas que têm objetivos afins, objetivos em comum, e buscam esses objetivos de forma mais ou menos parecida, através da convivência humana. E isso começa na família, porque na família nós temos objetivos em comum, ideias em comum, e buscamos isso através do relacionamento humano. A família é a sociedade em miniatura, e a sociedade é a família de forma mais ampla. Então, a partir do momento que nós passamos a entender a solução que a família pode proporcionar à sociedade através desses princípios que são vivenciados. Então, quando nós, na família, cultivamos a oração, cultivamos os valores religiosos, o estudo do evangelho no lar, que é tão importante, levamos as nossas crianças para a nossa religião, para as aulinhas de evangelização, seja qual for a religião da pessoa, leve seus filhos à evangelização, leve seus filhos à sua religião, para que eles possam conhecer Deus, para que eles possam conhecer Jesus desde cedo. E isso vai fazer com que eles imprimam no comportamento conceitos morais. E esses conflitos familiares que são tão graves, alguns são pequenos problemas de comportamento humano, mas outros são muito graves, problemas de violência doméstica, vícios, crimes que são cometidos dentro do lar, que realmente são coisas muito trágicas. E isso é solucionado também com o Evangelho de Cristo, que quando nós passamos a investir na amizade, no respeito, na oração, na caridade, na evangelização infanto-juvenil, na boa leitura. Quantos pais que querem muito que os filhos estudem, mas eles próprios não pegam um livro para ler? É verdade. Quantos pais queriam muito que os filhos fossem à igreja, fossem ao centro, mas eles próprios não vão lá um dia assistir uma palestra, assistir uma missa, seja o que for. Então, dar o exemplo para os nossos jovens. Os jovens estão precisando de exemplo. É verdade. Eduardo, você deixando essas palavras aqui, eu gostaria que você se despedisse do nosso público, porque estamos chegando aos minutos finais. E fica o convite para numa próxima oportunidade, você vindo a Friburgo, aqui o nosso programa, a nossa casa, que a TV Zoom é a nossa casa, está à disposição. Muito obrigada a você. Obrigado a vocês. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estar aqui na região e que a gente possa prosseguir no caminho do bem, que é o principal. E está nas nossas mãos mudar a humanidade através da mudança de cada um. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje. Lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam do nosso amor, que necessitam da nossa presença. Tenham todos uma semana muito feliz, muito abençoada, com Deus nosso Pai, nos amparando sempre, e Jesus, mestre, amigo e companheiro, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.